conhece o Dalrod? Pois é, ele é uma ferramenta muito usada na radiestesia e até mesmo em terapias integrativas, porque ela capta os campos energéticos sutis. Ele funciona como se fosse uma antena, né? E responde a variações de energia do ambiente, do corpo humano ou dos seus objetos. Eu separei aqui um experimento bem interessante. Eu peguei aqui meu potinho de álcool e eu vou perguntar para ele se ele fechar, não é bom para mim, se ele abrir, é bom para mim. Esse produto é bom para mim? Ó, ele cruza, dá para perceber? Agora, olha que interessante. Vou pegar agora uma pedra e vou colocar ao lado desse álcool. Eu vou perguntar se o campo neutralizou com a pedra. Olha que interessante. Ele abre, mostrando que muitas vezes aquilo que está sendo ruim para você, quando você coloca um outro elemento, aquilo passa a ser um meio de proteção. Então, a gente vê isso muito nos bloqueadores, né, de radiação dos celulares, nos roteadores, essas ondas de Wi-Fi, e, enfim, a gente está sendo sempre bombardeado por isso. Então, é importante a gente ter em mente que a gente tem alguns recursos interessantes, né? E eu vou pegar aqui um outro. Eu tenho também esse. E tenho outros que são de cobre, que ficam em cima do meu roteador. Quanto mais espesso for o fio, é claro que ele consegue captar mais. E o ideal é que a gente vá fazendo a limpeza dele uma vez por semana, a cada 15 dias. Quando você notar que ele ficou opaco, sempre com vinagre de álcool, né? E o limão. Aí você deixa, então, naturalmente, não precisa fazer nada, deixando de molho, ele naturalmente volta à sua cor acobreada. Por que eu tô querendo ensinar isso? As pessoas muitas vezes não sabem por que estão dormindo mal, ou por que sentem uma energia ruim naquele lugar, ou por que toda vez que ela fica trabalhando, ela depois tem enjoo, dor de cabeça. Então a gente também pode ter esse tipo de trabalho, de recurso, na verdade, quando a gente identifica um lugar que não é tão ideal, né, na nossa casa, a gente consegue, com alguns pequenos recursos, neutralizar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui várias pedras que eu vou falar já já, e a gente também consegue através de pedaços de alumínio, por exemplo, eu tenho aqui um pequenininho, ó. Ele também consegue neutralizar muito essa energia ruim. E aí você vai fazendo os testes, você pode colocar uma moedinha de 5 centavos no seu celular, se você fizer o teste e o Dalrod estiver cruzando, se você colocar uma moedinha de cobre entre a capinha do seu celular e o seu celular, você vai notar que muitas vezes aquela radiação que iria para você, ela é captada pela moedinha, e aí a manutenção você pode fazer semanalmente, ou quando você notar que ela tá mais opaca, né? Mais oxidada, né, na verdade. Então, assim, essa parte da radiestesia também é um outro recurso que a gente tem. Eu tive uma história aqui muito interessante de um casal que me relatou que ela sempre estava com uma criancinha, a filhinha única, sempre doente, e quando a menininha dormia, ela tinha muita dor de ouvido, enfim, tava um caos. E aí, quando eu fui fazer a avaliação, eu verifiquei que o bercinho estava exatamente numa área que não seria a ideal, que teria uma energia telúrica negativa. Aí eu sugeri que colocasse um papel de alumínio com a parte mais espelhada, voltada para o estrado do berço, e a opaca virada para a criança. Debaixo do colchão, entre o estrado, né? De forma que toda a energia que pudesse subir do solo conseguisse ser neutralizada e refletisse como se fosse um espelho. Bom, acho que 2 dias depois a mãe liga para contar que a menina tinha melhorado assim espetacularmente. Eles acabaram engravidando e com a mudança da criancinha para outro quarto e do bebezinho para aquele quarto, acho que eles esqueceram de fazer isso. E o bebezinho começou a apresentar os mesmos sintomas. E aí ela lembrou de mim,
veio aqui e aí a gente de novo fez o estudo do ambiente para ver o que poderia ser feito e novamente foi indicado o uso desse isolante, porque o bercinho acabou ficando no mesmo canto que era o outro. Então, tempos depois, assim, acho que não foram 2 dias, também o bebezinho começou a se sentir melhor e, na verdade, o sono ficou muito mais tranquilo, mais reparador. Uma dica que eu sempre digo é que se você vai dormir, você fala, poxa, mas eu não consigo, eu tenho filho pequeno, eu tenho marido que mora, viaja muito, que mora longe. Então, tem uma pedra de turmalina, dependente do tamanho, ao lado da sua cama, sabe? Porque ela vai estar puxando essa energia, toda dessa radiação, ao invés de ir para você, porque se você tem metais tóxicos, você vai servir como se fosse aquele ímã que vai atrair essa radiação. Ao passo que se você colocar algum objeto que faça esse papel, a quantidade de radiação vai ser tão menor que isso não vai impactar na sua vida, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda um alô.